E uma pessoa pergunta se nós podemos estar vivendo aqui e ao mesmo tempo estarmos vivendo uma situação ocorrida milhares de anos atrás conosco e vivendo também situações que estão no futuro. Sim, isto é assim normalmente em um certo nível de consciência. É neste nível mental que nós temos esta ilusão de que já vivemos certas coisas, que estamos vivendo outras agora e que vamos viver novas coisas no futuro. Isto é uma ilusão de quem está no nosso nível de consciência. Porque num outro nível, nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. No outro nível, o que neste aconteceu há 2000 anos, no outro nível está acontecendo agora, junto com o futuro. Não há diferença entre passado, presente e futuro. Então, há um nível em que a gente vive tudo, em que não há esta divisão de tempo. Agora, isto é uma experiência que alguém pode fazer a um certo ponto, a um certo momento, mas no plano físico e encarnado em um cérebro físico, essa experiência não é muito comum. Precisa estar fora do cérebro físico para fazer esta experiência de viver tudo ao mesmo tempo, de viver o eterno presente, como se chama. E uma pessoa diz: se existem profecias, como entender o livre-arbítrio? Porque, segundo o livre-arbítrio, nós estamos determinando as coisas. Mas se existem profecias, se as coisas já estão determinadas, o que o livre-arbítrio está fazendo aí? São verdades as duas coisas. Tanto com o livre-arbítrio nós podemos determinar muitas coisas, quanto certas coisas profetizadas vão acontecer, independentemente do nosso livre-arbítrio. É que no nível da profecia, do que deve acontecer, isto pertence à visão de um plano evolutivo que está muito além do livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio humano é um dom mental que nós temos de escolher. Isto é um dom que nós temos individualmente. Então, individualmente, no âmbito da nossa vontade mental, da nossa vontade pessoal, no nosso âmbito pessoal até um certo ponto, em nível de personalidade, nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas. Mas quando aquela escolha não afina e não diz respeito com algo que para nós está profetizado, que para nós está marcado para acontecer num outro nível além do livre-arbítrio, na vontade da mônada, por exemplo, ou na vontade da alma, aquilo está marcado para acontecer. Então o nosso livre-arbítrio ali cessa. O livre-arbítrio da nossa mente cessa, porque ele não alcança aquele nível para ele agir ali. Então, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar certas coisas, mas não outras. Eu posso aqui, com o meu livre-arbítrio, produzir várias coisas neste ambiente. Mas se este ambiente estiver destinado a chegar num certo grau vibratório, ele vai chegar, mesmo que eu comece a produzir coisas aqui. Porque entram aqui outras forças que anulam a ação do meu livre-arbítrio. Forças que pertencem ao destino deste momento, ao destino deste grupo, ao destino destas coisas. Claro que os limites são muito amplos nestas coisas, não? E nós podemos influenciar, mas não determinar totalmente se ali existe uma coisa já decidida, se ali existe uma coisa profetizada. Agora, mesmo as profecias, mesmo aquilo que está determinado, pode mudar. Pode mudar se muda uma situação maior. Então, há várias coisas previstas para a Terra, previstas para este planeta. Mas se mudar
alguma situação básica no Sol e no sistema solar, o que estava previsto para este planeta vai mudar. Porque o sistema solar e o Sol têm mais ingerência sobre o destino deste planeta. Então, há coisas profetizadas, há coisas previstas, mas quando entra um esquema maior, aquilo não predomina, aquilo pode mudar. Então, há profecias que são, não digo fixas, mas que são para acontecer realmente, e há profecias que são opcionais. Há profecias que dependem de tantas coisas e às vezes dependem até da ação, do desenvolvimento do ser para o qual aquilo está profetizado ou aquilo está previsto. É que nós misturamos o uso das palavras. Isso seria muito simples, ficaria mais claro, se a gente usasse previsão e usasse profecia. São duas coisas diferentes. Se nós começarmos a usar profecia para aquilo que não muda, então profecia não muda. Agora, certas coisas que são previstas e que a gente chama de profecia, isto pode mudar. Isto é passível de mudança. Então há certas previsões para a nossa vida que, se são previsões superficiais, se são previsões no nível de personalidade ou até no nível da alma, pode mudar. Agora, se são previsões em nível mais profundo, algo, por exemplo, que o regente determinou, ou algo que a mônada determinou, aí não vai mudar não. Da mesma forma como vai mudar outras coisas. E esta mesma pessoa pergunta se havia necessidade de Cristo ter encarnado no Oriente Médio. O Oriente Médio, ali onde Jesus trabalhou, onde Jesus viveu, o Oriente Médio representa um ponto de transição do planeta. Isto é, o Oriente representa a polaridade masculina do planeta e o Ocidente representa a polaridade feminina. Jesus nasceu no meio, nasceu no Oriente Médio, porque a atividade de Jesus não corresponde a nenhuma polaridade em separado. Jesus não podia ter nascido no Oriente, porque lá é lugar da polaridade masculina. Então o ensinamento dele traria uma carga de polaridade positiva, em detrimento da negativa. E se ele tivesse nascido no Ocidente, o ensinamento estaria carregado desta polaridade feminina do Ocidente. Para ser um ensinamento totalmente equilibrado, para ser um ensinamento acima dessas contingências de polaridade de compreensão, simbolicamente nasceu no Oriente Médio. Quer dizer, não é nem negativo, nem positivo, nem masculino, nem feminino. É algo sintético. Isto é que representa o nascimento naquela zona. E como o planeta ia entrar em uma fase de transição entre o masculino e o feminino, nascer no Oriente Médio significava preparar esta transição, trazer a energia para esta transição. Porque o que na realidade tudo aquilo fez foi produzir esta transição entre a polaridade masculina e a polaridade feminina da humanidade e do planeta. Isto de um certo ponto de vista. E outra pessoa que estava precisando de uma orientação sonhou com um catavento de grandes proporções. E nesse catavento havia instruções escritas para se confeccionar cataventos. O catavento
é um símbolo da verticalidade, é o símbolo da nossa concentração com o mais alto e da flexibilidade. Isto é, nós estarmos bem verticalizados e ao mesmo tempo flexíveis. Porque quanto mais nos verticalizamos, mais estamos em contato com certos níveis e certas correntes de energia. E temos que ser flexíveis para sermos trabalhados por essas energias. Então o catavento simboliza esta nossa atitude humana e mental de verticalização e de flexibilidade ao mesmo tempo. É interessante porque todos os objetos no plano físico nos ensinam coisas. Cada objeto é símbolo de algo. E nós não podemos compreender o que os objetos nos dizem porque nós damos valor de outros tipos aos objetos. Nós damos valor monetário, damos valor prático, temos possessividade pelos objetos. Então isto impede que a gente compreenda o que o objeto está transmitindo, para que o objeto realmente serve. Isso é para nos ensinar alguma coisa. Aqui tem, por exemplo, uma outra partilha sobre isto, a respeito do ouro. E diante do ouro, deste metal nobre, ele é nobre porque ele contém força eletrônica proveniente do Sol. Uma força eletrônica que tem uma certa correspondência com a força eletrônica do Sol. Por isso é que é chamado de um metal nobre. Não é porque ele vale dinheiro, não. É porque ele tem uma força eletrônica que vai além da força eletrônica dos outros metais. Então, esta pessoa sonhou que recebia um pedaço de ouro em forma de triângulo. Mas este triângulo estava com a ponta quebrada. Então, o ouro representa esta força sutil necessária à vida. O ouro é uma energia que nos liga a uma consciência maior, a uma consciência solar. Este ouro contém tudo isto de um ponto de vista oculto. Então o ouro, apesar de ser material, apesar de ser matéria densa, ele tem um lado oculto que nos libera desta densidade, desta influência material. E o que o ouro emana é equilibrador, é purificador e é vitalizador. Então o ouro vitaliza, purifica e equilibra. Então veja como isto foi sendo deturpado e o que as pessoas esperam do ouro. E por que as pessoas têm ouro? Por que as pessoas ambicionam ouro? Então existe um motivo real para nós termos o ouro, num certo conceito, mas este motivo real foi deturpado. Isto foi distorcido e hoje o ouro virou uma forma de cobiça. E isto é a parte quebrada no triângulo de ouro que a pessoa recebeu. Isto é, ela está recebendo uma energia altamente purificadora, altamente vitalizadora e equilibradora, mas ela tem um conceito de posse sobre certas coisas e isto não permite que ela receba o triângulo de ouro inteiro. O triângulo está com uma ponta quebrada. Ela sonhou depois que recebia ouro em formato de pequenos objetos dentro de caixinhas e em seguida foram todos guardados em um cofre. E ela sabe que isso tem um significado e gostaria de saber qual é. Então, este conceito humano sobre o ouro e esta dependência psicológica que os indivíduos normalmente têm para com essas posses materiais, isto faz com que transformem este triângulo de energia, porque o triângulo é uma figura sagrada, é um símbolo sagrado, em pequenos objetos, em caixinhas, em cofres. Todas essas deturpações
da mente humana, esses desdobramentos, não? Supérfluos, criados pela mente humana. Então, em um sonho, nós começamos a receber uma mensagem real, como esta do triângulo, e logo pode entrar o nosso desejo, pode entrar as nossas distorções mentais, e em seguida essas mensagens vão sendo também elas distorcidas. Então, do triângulo passa-se para caixinhas, para objetos, para cofres de banco, para estas coisas que são todas distorções em confronto com o original. Por isso, seria muito importante que antes de nós adormecermos, a gente fizesse uma espécie de limpeza, tirasse da mente todas as preocupações, tirasse da mente ideias, recordações do dia, para não ficar contaminando os sonhos, não ficarmos como que atraindo sonhos que são mais ligados aos nossos desejos humanos ou à nossa situação terrena, ao invés de termos os sonhos mais elevados, que nos deem realmente um impulso e que nos tragam uma energia evolutiva. Então é muito diferente o que se recebe em um sonho, em uma visão, de um triângulo de ouro, do que aquilo que se recebe em um sonho com caixinhas, com essas coisas, com esses objetos. Então, isto depende de nós estarmos mais coligados com a realidade, de estarmos como catavento antes de adormecer. E aqueles que fazem trabalhos de imaginação criativa, porque a imaginação criativa também pode ajudar, tendo presente o significado deste símbolo do catavento girando, pode visualizar este catavento antes de adormecer para ajudar nesta limpeza, nesta remoção deste desejo espúrio que vai depois se refletir nos sonhos e vai prejudicar a comunicação. Aqui uma pessoa gostaria de se liberar da influência do mundo material e de suas leis. E durante a leitura do livro Portas do Cosmos, ela compreendeu a necessidade de fazer isto e percebeu a energia daquele livro para ajudá-la nisto. E ela então insiste em querer liberar-se desta influência do mundo e das leis materiais. E aqui no final ela escreve o seguinte: nós que vivemos e dependemos do mundo externo, para nós esta tarefa é muito árdua e penosa. Aqui está a chave para se compreender esta situação. Porque se uma pessoa se considera dependente do mundo externo, ela vai estar sempre às voltas com este mundo material e com essas leis materiais e não vai mesmo conseguir se erguer disto. Porque nenhum ser depende do mundo externo, nenhum ser depende da vida externa. Nós dependemos é de Deus, nós dependemos é da consciência única. Então, quando uma pessoa se diz dependente do mundo externo, se diz dependente de coisas externas, com isto ela já está firmando um pacto de submissão a tudo isto do qual ela quer se libertar. Nós dependemos da consciência única, dependemos de Deus, dependemos do nosso núcleo mais profundo, mais interno, e aqui é que está a chave para nós não nos sentirmos submissos a essas leis materiais que existem e nas quais nós estamos também, mas não precisamos ficar submissos a elas, porque a menos que a gente acredite que é. E uma pessoa está apresentando o caso de uma família que tem alguém com deficiência auditiva em casa. Então, a deficiência auditiva já é uma consequência de numa vida anterior
nós não termos dado ouvidos à lei espiritual. Então, a gente não deu suficiente importância para as leis espirituais e, a uma certa altura, nós renascemos com uma deficiência auditiva. E isto se corrige e se é curado quando nós fazemos o contrário do que fizemos antes de ter essa deficiência. Então, se alguém tem deficiência auditiva, é porque não soube ouvir aquilo que era espiritual numa vida anterior. E agora, aderindo ao espiritual e agora passando a ouvir as leis espirituais, esta deficiência auditiva, a uma certa altura, não tem mais razão de ser. Esta deficiência auditiva não encontra no indivíduo mais clima, não encontra mais ambiente para continuar aí. Agora, no caso desta pessoa que tem deficiência auditiva, é uma pessoa que precisaria realmente aceitar esta situação em princípio e pedir luz interna para isto ter uma solução. Agora, isto é uma prova não só para a pessoa, mas é uma prova para a família toda, para todos aqueles que estão em volta. Eu não sei se vocês já observaram que quando alguém está em prova perto de nós, não sei se vocês observaram que aquilo é uma prova para nós também. Então, karmicamente, existem ligações entre as pessoas e as pessoas vão passar pelas suas provas no meio de outros que também têm a ver com aquilo. E assim resolvem todos juntos a mesma situação. Então, uma pessoa com deficiência auditiva em família, aquilo é um karma não só dela, mas é um karma da família também, em diferentes graus. Claro que quem tem a deficiência auditiva foi aquela que mais se recusou de todo o grupo a ouvir a lei espiritual. E aqueles que hoje a têm próximo em família, lidando com ela e partilhando dos problemas dela, são aqueles que fizeram isto em menor escala. Então não chegaram a ter a deficiência auditiva, mas têm próximo alguém que eles têm que ajudar e com o qual eles têm que colaborar. Então é o mesmo karma, um karma da mesma espécie, dividido por todos em diferentes graus. E claro que isto é muito importante que todos compreendam, porque se todos compreenderem, podem colaborar para aquela situação e a situação ir se dissolvendo, mudando. Ou se a situação em si não tiver condições de mudar materialmente, dentro das leis materiais, com a mudança na compreensão das pessoas e com a mudança de consciência, aquela mesma situação vai influir muito menos. Vai fazer com que as pessoas sofram muito menos. Isto é, a situação não muda quando não pode mudar karmicamente por enquanto. Mas se muda a consciência das pessoas, se muda a compreensão das pessoas, o resultado daquela situação é muito diferente. E quando nós compreendemos uma coisa e aceitamos, então muda a nossa forma de receber aquilo. Embora aquilo não possa ser mudado, às vezes não pode, por enquanto, embora aquilo não possa ser mudado, isto vai refletir no nosso karma futuro e em situações futuras que vão sendo cada vez menos incisivas, vão ficando mais aliviadas quando elas chegarem. Esses assuntos kármicos nós temos que sempre ver dentro de um quadro maior, não circunscrito em um fato que está acontecendo naquele momento. Nós teríamos que ter uma visão mais ampla para podermos compreender aquilo melhor, nos liberarmos daquilo o quanto for possível. E uma pessoa que tem uma aspiração espiritual forte e muita sinceridade, está dizendo que ela não está conseguindo transcender
o amor humano, que ela sabe todas as teorias a respeito disto, mas que o amor humano, para ela, tem sido um ponto de dificuldade. Bem, nós podemos observar o nosso amor humano, podemos nos observar dentro desta força e vermos até que ponto esse tipo de amor ou este tipo de sentimento nos está libertando, curando, nos está ensinando. Porque nós estamos sempre sendo ensinados de alguma maneira. Nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. E se recebemos este ensinamento no grau que precisarmos, com abertura, com receptividade, nós vamos sendo curados de alguma coisa. Nós nos sentimos mais liberados, nos sentimos mais harmoniosos e equilibrados. Isto vem também do ensinamento recebido, das experiências vividas, de termos passado pelas provas. Então aí começa uma cura. Se nós passamos por tudo isto de uma forma harmoniosa e de boa vontade, então começa uma cura que nós podemos observar também, podemos ir avaliando. E aí vemos em que sentido aquilo está nos liberando e até que ponto está nos prendendo, nos segurando. É só nós vermos o nosso amor humano desse ponto de vista e ficarmos observando o que está acontecendo, o que isso está fazendo conosco. Para certas pessoas é muito complicado ou impossível cortar um amor humano, mas pode observar o que este amor humano está trazendo, o que está acontecendo com isto, o que isso está resultando no próprio ser, e aí ir ficando a par disto, esta situação vai mudando. Agora, se a pessoa está presa por algum tipo de amor humano, uma das formas disso ir sendo transformado e disto ir sendo transmutado é ela, no agir com os outros, ter um sentimento de igualdade para com todos. Então, digamos que o amor humano que ela sente, ela não esteja podendo dissolver. Mas o que ela está construindo daí para diante, no campo do amor, ela pode ir construindo diferente. Então ela não confirma aquilo que ela já construiu no passado e que ela não está podendo se liberar completamente. Mas o que ela faz daqui por diante, ela já vai fazendo diferente. Então, se sente amor humano por alguém, é porque isto vem de experiências passadas, vividas de uma certa forma. Então, daqui por diante, no campo do amor, nós vamos vendo todos por igual. Então, em vez de termos um interesse por alguém, você toma cuidado com isto e vai vendo qual é a necessidade daquela pessoa. E isto é sempre no âmbito da cura e sempre no âmbito da libertação. Sempre no âmbito da pessoa não continuar submissa a leis materiais. Então, aquilo que acontece com você neste momento, você vai fazer diferente daqui por diante. Você vai agir diferente. Então, diante de uma pessoa que você encontre agora, você já vai evitar que surja ali um amor humano. Como é que surge um amor humano? É quando você, quando encontra alguém, está vendo a sua necessidade. Então você acha que aquele vai suprir a sua necessidade. E ilusoriamente parece que supre. Aí surge o amor humano. E isto você não está podendo resolver agora. Mas quem você encontrar daqui por diante, em vez de você usar aquela pessoa para te suprir, você daqui por diante observe o que ela precisa para você suprir. E assim, indiretamente, esse amor humano incorrigível, indiretamente isto vai sendo trabalhado, transformado. Agora, uma outra forma de se transcender amor humano e de se modificar amor humano já estabelecido
é você mudar a sua meta. Isto é, o sentimento, as sensações, o apego, você não está conseguindo mudar de imediato. Mas a sua meta, você pode mudar, porque a sua meta você muda na sua mente, você muda na sua consciência. Então aquilo que te atraía, aquilo que te prendia naquele objeto de amor, você muda a sua meta. Você pretenda outra coisa daquele objeto do teu amor. E aí, você mudando de meta, aquilo vai se transformar. Aquilo vai mudando, aquele sentimento vai mudando também. Agora, aqui tem pessoas que permanecem muito coligadas com coisas involutivas, com grupos místicos e esotéricos que são negativos. E estas pessoas, só de pensar nestas coisas, só de pensar nesses grupos, só de pensar nessas atividades negativas, que às vezes inclui magia negra ou inclui esse esoterismo prático, egoísta. Então, isto acarreta para a pessoa um estado psíquico coligado com estas forças do baixo mental ou do baixo astral. Esses grupos ou essas informações que se recebe, esotéricas e tudo isto tem uma coligação no plano mental com entidades que são vampirizantes. Então, no plano mental, existem núcleos, existem entidades que vampirizam a energia da humanidade. Isso está tudo no mental. Então, se nós entramos em contato com as teorias desses grupos, se entramos em contato com um certo tipo de informação, enfim, se temos contato com isto equivale a reforçar este canal e passamos a alimentar estas entidades, estes asuras que no plano mental sugam esta energia. E isto acontece não só com as entidades mentais que dizem respeito às coisas esotéricas, mas isto acontece também hoje, principalmente com a economia. Então, no plano mental, existem grandes asuras comandando a economia. Asuras são grandes demônios, demônios cósmicos, demônios muito grandes, comandando a economia, comandando a política no plano mental. Então, qualquer contato com isto, qualquer nossa insistência no pensamento a respeito disso, já nos coliga com este nível. Agora, esta pessoa que está, inclusive, pronunciando frases que são destas coisas, esta pessoa pode procurar os livros que falam sobre Padre Pio, ou um livro que são as cartas de Padre Pio transcritas, porque Padre Pio é uma entidade que, quando estava na Terra encarnado, lidava com isto, trabalhava com isto, no sentido de libertar as pessoas. Então, toda a energia de Padre Pio é muito exorcizante, é muito importante nesses trabalhos de libertação destas forças. Existem vários livros sobre Padre Pio e de Padre Pio, traduzidos, e que só a leitura daquelas coisas vai nos limpando, vai nos elevando ou dissolvendo certos estados nossos bastante já fortalecidos. Então, paralelamente a esta influência negativa, paralelamente a isto, nós podemos em nós criar a nossa forma pensamento com respeito ao que a gente chama de governo interno do mundo. Porque estas forças mentais, estes asuras do mental, isto não são o governo interno do mundo. Isto são forças cegas, são forças caóticas, mas que não governam o mundo. Que estão aqui neste mundo, elas também de passagem, elas também se resolvendo. Para nós termos uma proteção e para nós termos uma imunidade diante destas forças, nós podemos criar na nossa consciência a imagem contrária,
que é criar na nossa consciência esta imagem, esta ideia do governo interno do mundo, da hierarquia aqui presente na Terra. Esta hierarquia, este governo interno, que realmente governa o mundo, ele não interfere diretamente na ação dos homens, porque os homens individualmente têm que agir porque têm o livre-arbítrio. Então, cada ser humano pode agir até produzindo a sua própria destruição. E nenhuma hierarquia e o governo interno do mundo não vai impedir, não vai entrar no livre-arbítrio desta criatura. Mas no mundo como um conjunto, sim. Então, os seres humanos, os homens, os indivíduos, podem, por exemplo, fazer uma revolução, como foi aquela Revolução Russa, ou como foi aquela Revolução Francesa. Então, os homens podem fazer isso, têm direito, têm livre-arbítrio. Mas o governo interno do mundo não deixa que aquela revolução tenha o resultado que teria se não fosse controlado. Então, ninguém pode imaginar o que teria acontecido com o planeta e se o planeta ainda existisse com aquela Revolução Russa e com aquela Revolução Francesa. Ninguém sabe se o mundo teria continuado a existir com essas duas revoluções. No entanto, este governo interno do mundo tem um poder e tem uma habilidade de deixar a monstruosidade acontecer, para que os homens experimentem e aprendam e depois se purifiquem. Mas este governo interno do mundo tem o poder de permitir que isto aconteça e, ao mesmo tempo, de com isto o mundo não terminar, de com isto o mundo continuar. Percebe o que é o governo interno do mundo? Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele zela, ele mantém o mundo dentro de um plano. E assim é com a nossa vida também. Nós temos também um governo interno. Existe um governo interno do mundo e existe o governo interno no nosso ser. Nós somos governados internamente. E como sabemos, este governo interno nosso age conosco como age o governo interno do mundo com o mundo. Este nosso governo interno permite que a gente faça todas as experiências que o livre-arbítrio produz. Mas este nosso governo interno deixa com que isto vá até certo ponto. Daquele ponto em diante, o nosso governo interno não permite. É bom que se tenha estas coisas claras, porque o nosso relacionamento com as forças involutivas muda completamente. A nossa posição diante das forças involutivas muda. A nossa compreensão da vida muda. Já houve representantes encarnados deste governo interno do mundo. E esses representantes encarnados não se esconderam, não passaram por aqui incógnitos. Muitos passaram por aqui até publicamente. Vocês têm aí fora os livros sobre Saint-Germain, que vê que um membro do governo interno do mundo se expõe até publicamente e se vê que ele compõe, que ele faz parte deste governo interno do mundo. Nós estamos colaborando com isto, ou nós estamos ajudando para que o mundo vá para onde deve ir e não para onde as forças caóticas o querem levar? Nós vamos ajudando, vamos colaborando com isto quando nós trabalhamos a união com aquilo que é positivo, com aquilo que é evolutivo e com aquilo que é criativo. E quando valorizamos o trabalho criativo, quando colaboramos com o trabalho criativo, quando vemos que uma coisa positiva está acontecendo, que uma coisa criativa está se desenvolvendo, nós podemos ter ali uma participação de algum modo, direta ou indireta. Isto nos aproxima, isto nos atrai para a aura deste governo interno do mundo. Então, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós vamos nos aproximando deste governo interno do mundo.
Como? Sem conhecer os seus planos, sem conhecê-los, sem ter um contato consciente? Não importa, não precisa. Mas se você não está trabalhando a desunião, se você está trabalhando a união, a unidade entre as coisas, se você está valorizando aquilo que é criativo, aquilo que é positivo, se você está trabalhando a elevação da sua consciência, se você está ajudando o outro a elevar a consciência, você está se aproximando deste governo interno. Você está entrando nesta aura e está colaborando com ele. Esta raça humana atual, que está aí na superfície da Terra, é uma raça essencialmente conformista. Então é uma raça que, mesmo percebendo que as coisas estão erradas, essas pessoas em geral não vão corrigir aquilo. A raça humana chega a ver que uma coisa não é para ser assim, mas só vai até aí. Ela não faz nada para que seja de outro jeito. Nem sequer muda o seu comportamento naquele particular. Isto é próprio da raça humana. Então, para nós tomarmos esta direção, optarmos por estar colaborando com este governo interno do mundo e não colaborando com as forças que estão aí circulando, então nós precisamos aí ter presente este conformismo básico da raça humana, de nada fazer na direção daquilo que está vendo, daquilo que está percebendo e daquilo que está compreendendo. E nós temos que conseguir a cura desse conformismo. Temos que conseguir uma força, primeiro em nós mesmos, e depois de recolhermos toda esta força que está dentro de nós, para dissolver este conformismo, dissolver esta inércia, aí nós contamos com outras forças, contamos com forças que não estão em nós, que estão na hierarquia, que estão no próprio universo, para vir ao nosso encontro e ao nosso auxílio. E uma pessoa diz que ela se dá com tanta gente e que ela tem tantas coisas acontecendo em torno, que ela tem dificuldade de ver claro em certas situações. Claro, nós não podemos ver claro em certas situações porque há muitos elementos envolvidos. E se fossem só elementos reais, se fossem só os elementos que realmente têm que ter contato conosco, nós íamos saber resolver aquela situação. Mas a mistura de elementos, a quantidade de coisas supérfluas que nós assumimos, isto faz com que a situação fique realmente confusa e que a gente não saiba depois lidar com elas. Porque com cada ser que você faz um relacionamento e com cada situação com que você se coliga, a sua energia começa a se misturar com a energia daquilo. Então, se você não tem uma ideia seletiva de quem você encontra, com quem você trata, com quem você se dá, com quem você vive, e você não faz seleção também daquelas situações nas quais você participa, você a uma certa altura acaba não agindo mais por você mesma. Nós vemos, por exemplo, se observarmos, não precisa observar isto muito tempo, mas preste um pouco de atenção, você vê as pessoas se ocupando a maior parte do tempo da vida dos outros. Maior parte do tempo estão comentando o que se passa com os outros, estão criticando, estão anotando tudo o que passa com os outros. Essas pessoas não podem mais ser elas mesmas. Essas pessoas vão misturando a sua energia com as forças e com a energia de tudo aquilo que elas estão atraindo, que elas estão anotando, com os quais ela está se coligando. Então, essas pessoas não são mais elas mesmas. Então você não pode contar com uma pessoa como ela mesma se ela está se ocupando de coisas supérfluas o dia todo, de coisas que não dizem respeito a ela. Você não pode contar com esta pessoa mais do que um tanto. Você pode contar com o trabalho manual daquela pessoa, com a energia física dela para fazer as coisas, mas não pode contar com uma colaboração espiritual dela.
não pode contar com ela como um curador, não pode contar com ela como um criador. Pode contar para fazer trabalhos práticos, quando pode. Mas se ela está o tempo todo se ocupando de vida alheia, se ocupando de prestar atenção no que não é da conta dela, você pode contar com esta pessoa só para coisas práticas, só para coisas materiais, e daí isto não pode passar. E isto num grupo espiritual é muito importante ter presente, porque limita a ação deste grupo espiritual, que seria cura, libertação, instrução, ensinamento. Isto fica limitado a um trabalho prático, fica limitado a uma atividade prática, a uma atividade material e a uma coisa com base em leis materiais. Agora, o princípio, como se falava no começo, é nós estarmos vendo com o que nos relacionamos e com o que não queremos nos relacionar. Isto no campo do pensamento e no campo da observação também. Então está acontecendo uma coisa ali, e eu não preciso me relacionar com aquilo, eu não tenho nada a ver com aquilo. Então eu tenho que fazer uma seleção, senão eu vou me misturar com aquilo e daqui a pouco eu não sou mais eu mesmo. Eu estou agindo em parte como aquilo age. Percebe a coisa como é? Então nós temos que ter esta habilidade de selecionarmos estas coisas. Agora, você pode agir assim seletivamente, sem faltar, de uma outra forma, com aquela mesma situação, com aquele mesmo indivíduo. Então, se você tem ali uma participação kármica, dá, mas a sua relação com aquilo não é de envolvimento, não é de mistura, é um outro tipo de relação. Então você vai fazer ali o que você tem que fazer, o que você deve fazer, e não vai ser como aquilo, não vai ficar misturado com aquilo, não vai se deixar influenciar por aquilo. E tem uma frase em Portas do Cosmos que mandaram para cá, que diz o seguinte: tendes consciência do quanto a vossa ação fica repercutindo em cada átomo desta Terra, e tendes consciência do que estás realizando nesse sentido nas suas tarefas diárias, isto é, no nosso dia a dia, nestas ações que parecem que não têm importância, que são superficiais, não, porque se eu faço um comentário sobre o outro, parece que isto não tem importância nenhuma. Todo este veneno, toda esta inutilidade, tudo isto fica impregnando os átomos terrestres, tudo isto fica deixando o planeta mais pesado do ponto de vista da vibração e mesmo do ponto de vista atômico. Quer dizer, é o contrário do trabalho que se devia fazer aqui no planeta, que é de liberar o planeta dessas forças e dessa densidade material. E no livro Porta do Cosmos está escrito: vossos passos poderão ser potentes sinalizadores para os que vão receber a vossa ajuda. Isto é, aquilo que nós somos também é uma sinalização para um outro que esteja precisando ver certas coisas. A nossa própria forma de ser, o nosso próprio dia a dia, as coisas que nós fazemos normalmente, isto parece que não tem valor nenhum, mas isso está servindo de sinalização para vários seres que estão observando, para vários seres que estão acompanhando e que estão vendo aquilo. E isto é muito transformador, tanto para positivo quanto para negativo. Então, é importante nós termos presentes essas observações do livro. Como resolver este assunto do conformismo? Porque às vezes a gente age e encontra resistência. Sim, isto é uma situação que existe, mas todos nós temos um guia interno, todos nós temos um governo interno, temos um eu superior. Então, nós estamos observando uma coisa, mas ao mesmo tempo estamos levando em conta que temos um eu superior. Ao mesmo tempo. Não esquecer disto. Disto vem, inclusive, a nossa forma correta de ver aquilo.
Pode acontecer uma coisa aqui e você vê do ponto de vista humano. Você vê isto com a tua experiência humana. E é uma forma de visão. Se você está vendo isto aqui ao mesmo tempo, está tendo o seu eu interno presente, você vai ver aquilo diferente. Você não vai ver aquilo mais segundo a tua experiência humana. Você vai ver de um outro ponto de vista, de um ponto de vista mais interno. E aí você vai lidar com aquilo diferente. No fundo, o governo interno do mundo permite que a humanidade seja conformista, porque ela conformista, ela não vai fazer tanto mal. Então, o governo interno do mundo não fica olhando só o que a humanidade faz, porque a humanidade é predadora. A humanidade é predadora para o planeta. A humanidade não faz nada em benefício do planeta. Mas o governo interno do mundo aceita isto porque não está vendo o que ela faz. O governo interno do mundo está vendo o que ela está deixando de fazer de mal. Então, sendo conformista, se deixa de fazer muito mal. Porque esta humanidade parece que a tendência dela é fazer mais mal do que bem. Então, ela ser conformista, ela nada fazer, é melhor do que se ela fizesse. E isto é uma coisa que parece muito negativa e muito pessimista, mas isso, infelizmente, é a realidade. Então, esse conformismo é tido como o menor dos males. Agora, aqueles que são mais conscientes, aqueles que conseguem um contato interno, conseguem não ficar nem numa posição e nem outra. Nem nesta posição da humanidade de superfície, nem neste conformismo, e nem naquela posição de fazer coisas que não são reais, coisas que não são dentro do plano evolutivo. Mas aí a posição intermediária, a escola para se entrar nesta colaboração positiva, é nós termos presente este nosso eu interno. Porque este nosso eu interno não é como a humanidade em geral. Esse nosso eu interno é um outro nível de consciência. Não é o nível material, mental, emocional e físico. Esse nosso eu interno está num outro nível de consciência. E a visão naquele nível de consciência pode ser transmitida para nós, não só a visão, mas também a capacidade de agir com uma certa energia em diferentes momentos. E pode ser que em certos momentos seja melhor nada fazer. Em certos momentos pode ser melhor nada fazer. Mas com isto, a nossa energia está se elevando, está se transferindo para um outro nível e a nossa energia está agindo de outro jeito. A nossa energia está agindo de uma forma oculta, como se diz, de uma forma invisível. Se nós vemos que aqui não é o caso de fazer nada.